images satellites montrent d'importants dégâts sur le complexe résidentiel de l'Ayatollah Khamenei à Téhéran, frappé le 28 février lors de l'attaque des États-Unis et d'Israël sur l'Iran. C'est ici qu'aurait été tué le guide suprême. Selon le New York Times, la CIA a appris qu'il devait participer à une réunion ce matin-là, à l'endroit où se trouvent les bureaux de la présidence iranienne, du guide suprême et du Conseil national de sécurité iranien. Les États-Unis et Israël ont alors décidé de frapper. Cette vidéo, publiée tôt, le 28 février au matin, montre un nuage de fumée qui s'élève dans ce quartier. Ces 3 autres images prises tout autour permettent de déterminer qu'il provient bien du complexe gouvernemental. Quelques heures plus tard, Donald Trump a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'Ali Khamenei avait été tué. Puis, les médias iraniens ont officialisé la nouvelle vers 2h30 du matin, heure de Paris, dimanche 1er mars. بعد از عمری مجاهدت حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهیدگوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Les frappes américaines et israéliennes en Iran ont aussi tué plusieurs hauts commandants des forces armées iraniennes. Parmi les victimes figurent le chef d'état-major des forces armées, le commandant en chef des gardiens de la Révolution, le conseiller du guide suprême et secrétaire du Conseil de défense, le ministre de la Défense, ainsi que le chef des renseignements nationaux de la police. یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها با این کارشون عملاً شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو میسوزانیم. اینا باید بدونن اینطور نیست که بزنن در. الان بیشتر از همه وحشت در داخل سرزمین‌های اشغالی متوجه شهرهای بزرگشه. من قبلا هم گفتم. O Irão confirmou a morte do líder religioso supremo Ali Khamenei. Depois do anúncio por parte da televisão estatal iraniana, multidões saíram às ruas nas principais cidades para comemorar, agitando bandeiras e buzinando os carros. Ao mesmo tempo, manifestantes pró-governo também saíram à rua chorando e segurando fotos de Khamenei nas mãos. A troca de mensagens entre Teherão e Washington continua. A Guarda Revolucionária Iraniana ameaça Israel e os Estados Unidos com vingança pela morte do Ayatollah Khamenei. Uma explosão foi relatada na manhã de domingo na base militar dos Estados Unidos em Erbil, no Iraque. O presidente norte-americano Donald Trump enviou uma mensagem a Teherão dizendo que os Estados Unidos usariam força sem precedentes se o Irão lançasse ataques aéreos contra os interesses dos Estados Unidos ou de Israel em resposta aos ataques de sábado e à morte do Ayatollah. Escreveu na plataforma Truth Social. O Irão diz que vai retaliar com firmeza, mas é melhor que não o faça, pois vamos atacar com uma força nunca antes vista. As negociações entre Estados Unidos e Irão sobre a energia nuclear deveriam ser retomadas na próxima semana. Os ataques de sábado contra o Irão, coordenados entre os Estados Unidos e Israel, terão morto mais de 200 pessoas e feito mais de 700 feridos. O exército israelita lançou um ataque aéreo contra o Líbano na madrugada de segunda-feira. Uma investida que surgiu em resposta a bombardeamentos do Hezbollah algumas horas antes. A Força Aérea de Tel Aviv também atacou o sul de Beirute por várias vezes. Anteriormente, a organização xiita libanesa tinha já disparado mísseis contra Israel, com um deles a ter sido interceptado pelas defesas aéreas do país perto de Haifa. Após o ataque do Hezbollah,
O exército israelita pediu aos residentes de mais de 50 cidades libanesas que abandonassem as suas casas, acrescentando que se preparava para atacar as posições da organização xiita. O Hezbollah, que reivindicou a responsabilidade pela última investida, atacou Israel pela primeira vez desde o acordo de cessar-fogo assinado em novembro de 2024. Justificou a medida como sendo um ato de retaliação pelo assassinato do líder supremo do Irão. O Hezbollah era o aliado armado mais poderoso de Teherão na região, até o exército israelita o ter derrotado na ofensiva lançada no outono de 2024. O conflito no Irão continua a alastrar-se, com Teherão a manter os ataques de retaliação contra os países vizinhos. A Arábia Saudita confirmou ter interceptado drones que tinham como alvo uma refinaria de petróleo em Ras Tanura. A refinaria foi atacada por drones, segundo informou o Ministério da Defesa. A refinaria tem capacidade para mais de 500 mil de barris de petróleo bruto por dia. Os ataques iranianos também afetaram os Emirados Árabes Unidos. A ministra da Defesa francesa, Catherine Vautrin, confirmou que uma base militar francesa no território foi atingida por um ataque com drones iranianos que tinha como alvo o porto de Abu Dhabi. De acordo com a ministra francesa, não existem vítimas, com os danos a serem limitados e apenas materiais. Foram também relatadas explosões no Dubai e no Bahrein. No Kuwait, uma cortina de fumo subiu pelo complexo da Embaixada dos Estados Unidos na capital após um ataque iraniano. O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou ter interceptado um número não especificado de drones que tinham como alvo o pequeno país rico em petróleo durante a madrugada. Os preços do gás na Europa subiram até 45% na segunda-feira, atingindo 46 euros por megawatt-hora depois do Qatar ter suspendido a sua produção de gás. O aumento aconteceu após uma alegada ofensiva contra as instalações do Qatar Energy em Northfield, que ocorreu na sequência dos ataques israelo-americanos contra o Irão. Os fluxos globais de energias são agora ameaçados, uma vez que Teherão se prepara para bloquear o Estreito de Hormuz, que transporta 20% do abastecimento mundial de petróleo. Os especialistas alertam que, embora o Estreito nunca tenha sido totalmente fechado na história moderna, os dados de satélite atuais mostram que o tráfego de petroleiros está praticamente parado. A interrupção é um grande golpe para a Europa, que depende do Qatar para até 14% das suas importações de gás natural, desde que deixou de depender da energia russa. A crise ocorre num momento de vulnerabilidade, com os níveis de armazenamento de gás da União Europeia abaixo de 30%. Na Alemanha e em França, as reservas caíram para apenas 20%, colocando as maiores economias do bloco em risco perante a forte concorrência global pelos fornecimentos que ainda restam. You're Vietnamese? A-R-I-E-L. Yeah, but it's also okay. זהו, איפה המקלטות? רק שתבוא. Ja, ik word dramatic. Simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte de Nico et Val de Judia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte de Nico et Val de Judia, la qualité du Portugal à prix d'amis.
Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijo, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchido já à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, em Montreal temos uma grande visita de uma figura bem conhecida, a Erva Nara Vitória, vem ao encontro daqueles que mais precisam, na companhia de um grande amigo, António Medeiros, que esteve hoje atento à sua, não é clientela, mas aos seus amigos que precisam de uma ajuda, não é verdade, Sr. Medeiros? É sim, antes de mais, muito obrigada por essa oportunidade. É uma grande realidade. Eu fiz parte aqui de Montreal muitos anos, tive aqui a clínica aqui em Montreal e depois eu resolvi fechar, muito pensando que não ia voltar, não era o não querer voltar, é porque também tenho muitas obrigações e tenho uma família grande, etc, etc. E também a idade também não está assim, não estou a começar, é preciso termos um pouquinho de cuidado com isso também. Mas pronto, mas depois os pedidos foram muitos, a consciência acabou por chamar por mim e eu acabei por estar aqui. E estou muito feliz por poder dar um pouco de mim a uma comunidade que realmente exige muito de mim e que, como a Conceição falou, e muito bem, realmente são amigos, são pessoas de muitos anos que realmente eu tenho acompanhado e que depois desses anos todos é mesmo uma família. E uma família que eu tenho muito respeito por todos eles. Sem dúvida. E esse laço que se criou, há uma necessidade de ir ao encontro. Porque quando se está distante, como disse o apelo, é ir em proximidade. E quando vê de novo os seus clientes, o que é que eles lhe dizem? Estou tão feliz por estar de novo connosco. É assim, eu realmente não sinto eu sinto muita amizade deles, eu sinto o respeito, eu sinto a gratidão que eles têm pelo meu serviço e eu também, de um certo modo, eu acabo por receber energia positiva, eu acabo por também ser incentivado, eu me sinto um homem abençoado por realmente ter pessoas que me incentivem, porque eu também tenho os meus dias e até hoje foi um dia bem longo, mas enfim eu acabo com o incentivo e com esse reconhecimento de todas essas pessoas que me ajudam, digamos assim, e acabo por me sentir muito feliz e acabo por me fortalecer. E a verdade é essa.
Em 2 dias de trabalho, em encontro para com a necessidade de cada um, há pessoas que se deslocam de muito longe e quando vêm aqui parece que saem restabelecidas com uma outra visão para ir ao exterior e sair de uma sala, de uma conversação que certamente vai ajudar bastante. É assim, hoje em dia as pessoas precisam muito de ser ouvidas. Realmente há muita pouca gente que quer ouvir. Eu tenho pacientes desde pessoas idosas e não só, e também jovens, e não importa se é idoso, se é jovem, eles saem sempre de um modo assim, satisfeitos. Porque eu hoje atendi um jovem de 30 anos e que ele, quando entrou, ele veio com a mãe, ou a mãe incentivou-ele a vir-me ver. E ele, quando chegou aqui à sala, disse-me assim, eu não sei quem é que vem ver ou o que é que você faz. Disse, olha, eu realmente sou um holístico, já há muitos anos, e a gente vai conversar. E a partir do momento que eu venho conversar contigo, tu vais perceber o que é que eu faço. E entramos numa conversa na qual, pronto, eu fiz a minha consulta, fiz a iridologia, fiz uma observação nas mãos, nas unhas, na pele. Ele disse-me, mas porquê é que você tem que ver as minhas mãos? E eu disse, olha, primeira coisa, as tuas mãos dizem-me que tu tens muita ansiedade. E outra coisa é que realmente essa ansiedade tem a ver com trauma. Ele disse, mas é interessante, isso é verdade. E depois começámos a falar, não vou aqui relatar a consulta, e quando ele saiu, ele disse-me assim, o seu nome é António, não é? Disse, sim, senhor, eu posso lhe dar um abraço. Eu vou grato por encontrar um homem como você, que numa consulta tentou mostrar realmente caminho e ao mesmo tempo esse caminho que você me mostrou também meter nesse mesmo caminho luzes e essas luzes vão me levar realmente ao ponto onde eu queria chegar e até então ninguém me meteu essas luzes no meu caminho, ninguém estava percebendo o que é que eu estava a sentir ou ninguém teve tempo para me ouvir. E então o que quero dizer é que a cura não é feita por mim, a cura é feita pelas pessoas que procuram se curar, porque nós todos temos a nossa autocura, precisamos de descobrir, de resgatar, de acreditar, porque assim é que se faz a diferença. E como esse caso, haverá um outro, certamente que encontrou hoje ou ontem nesta visita a Montreal e que, no fundo, é um exercício muito grande para si porque leva ensinamentos, neste caso foi, porque este jovem ficou com uma visão diferente daquilo que não era o conhecimento dele ou era o inesperado, mas há outras certamente são delicadas pelas suas vivências, o que é que as pessoas sentem, talvez com mais idade, algo que aparece nas vidas e não sabem com quem, mas esta é a pessoa ideal para partilhar e para serem ajudados. É assim, a medicina holística, ela tem muito que lhe diga, portanto, holisticamente, nós não olhamos só para a anatomia, mas olhamos para um todo. E um todo tem muito a ver com a parte não emocional, com a parte não espiritual, com o corpo físico, e etc. Portanto, a partir do momento que nós acabamos por perceber que não é só anatomia, ou que não é só um órgão que está menos bem, ou não é uma doença autoimune que está causando todo aquele mal-estar naquele devido paciente, nós temos que perceber, e cada vez a medicina acaba por perceber melhor, que todas as doenças elas começam por uma emoção. E se nós realmente tratássemos das nossas emoções, ou se a gente realmente vivesse emoções e que ao mesmo tempo a gente esclarecesse o porquê dessa emoção e não levasse as coisas de uma maneira tão negativa, porque às vezes há situações que acontecem que a gente se emociona ou que a gente somos melindrados emocionalmente e criamos uma revolta dentro de nós que acaba por depois desencadear uma doença. Nós sabemos que a partir do momento que eu me perdoo, eu estou-me curando.
não é um medicamento que me vai realmente curar. Se for uma situação de uma emoção ou de algo que eu fiz menos bem ou que alguém me fez a mim, que eu consiga perdoar essa pessoa, ou então se eu também fiz alguma coisa menos boa a alguém, eu vou tentar ver se me consigo perdoar a mim, perdoando-me a mim, eu já estou fazendo a diferença em mim e no outro. Portanto, eu não sei se me dá para perceber. Dá perfeitamente. E o senhor não é padre, mas no fundo consegue ter um alcance onde é uma mais-valia numa sociedade ou para com o próximo, porque está a trabalhar em prol do bem. E isso, o perdoar, é trabalhar em prol do bem. Porque, sabe, não é preciso ser devoto de Deus, não é preciso ser realmente um pastor ou um padre, porque isso não diz nada. Há muitas pessoas que não têm nada a ver com isso e que têm realmente uma sensibilidade carismática e que podem realmente levar Deus ao coração de outra pessoa sem ter esse tal estudo. Não é preciso ter estudos bíblicos ou realmente sermos um ser com nome para se chegar realmente a uma pessoa. Porque Deus, do meu ponto de vista, Ele se revela nos humildes, Ele não se revela nos arrogantes. Infelizmente, há muitas pessoas que realmente ocupam certos lugares e pronto, e acabam por exercer certas profissões ou missões, como queiram tratar, que às vezes têm uma grande arrogância. E eu acredito que o amor cura. A compreensão realmente faz com que a gente possa resgatar aquele que está muitas vezes a sofrer. Porque muitas vezes nós acabamos por perceber que eu tenho essa experiência. Eu uma vez ia passar na Dandas e tinha um senhor sentado a uma porta de um comércio e eu realmente vi que ele estava com um pouco de frio, tinha ido buscar um café. E eu realmente cheguei-me ao pé deste senhor e disse: você aceita um café? E ele olhou para mim e disse: sim. Eu fui buscar o café, voltei e esjoelhei-me e dei-lhe o café e comecei a falar com ele. E ele agradeceu-me o café. Depois começamos a falar e ele disse-me que já tinha feito parte de uma corte federal e que tinha sido juiz e que ele era mais feliz estando naquele canto do que propriamente quando exercer a profissão dele, porque ele sentia-se culpado de certas decisões que tomou que até ao momento que ele não se tinha perdoado, e depois perdeu a mulher num acidente, perdeu um filho único que tinha num acidente, explicou uma história. Quer dizer assim, eu simplesmente quis fazer a diferença em oferecer o café, mas eu tive uma oferta de conhecimento e uma oferta de uma experiência de vida e fez-me perceber que hoje eu posso ter numa posição, mas amanhã eu posso ter realmente muito, muito lá embaixo. Então, não se faz pouco de ninguém. Não podemos realmente julgar ninguém. E o problema é que às vezes as pessoas têm muita tendência de gostarem de julgar. Quem somos nós para julgar quem? E, digamos, seja em qualquer profissão, seja na religião, seja na cor, seja realmente e não na orientação de cada um, independentemente de cada um é como cada qual. Só que as pessoas às vezes gostam de julgar. Julgar realmente é algo que temos de ter muito cuidado. É fácil, mas de uma certa forma nós temos que perceber. Se a gente julgar alguém, é como pegar num saco e meter várias sementes dentro daquele saco, e se depois a gente fizer um furinho, aquelas sementes vão realmente, ao longo da caminhada, vão ficando atrás, e quando olhamos para trás, a gente só vai colher o que semeamos. Só não é preciso muito. O que é necessário depois de uma visita como esta a Montreal, 2 dias de trabalho intenso, porque não há hora para nada, é chegar a Toronto e libertar-se? Há aqui um cuidado que o senhor faz fisicamente e espiritualmente para restabelecer, porque há muita energia roubada, há o tempo onde tem que estar com atenção a ouvir a necessidade de cada um, aquilo que cada um precisa.
há um trabalho a fazer também. É assim, como a Conceição já teve essa oportunidade, e eu tenho muito a agradecer a paciência que você teve e o Sr. Alberto para estar não sei quantas horas à minha espera para fazer essa entrevista. E essa entrevista não é uma entrevista que foi feita e não por mim, nem feita por vocês, é feita porque vocês são pessoas que eu respeito muito e quero levar realmente isso a uma comunidade que vocês defendam, que vocês lutam, que vocês queiram sempre fazer a diferença e fazem. E realmente isso tem um grande preço para mim, porque são pessoas que eu já conheço há muito tempo, vocês são pessoas que se dedicam a uma comunidade e são fiéis à sua comunidade. E eu digo sempre e continuo a dizer e vou dizer sempre, porque eu sou uma pessoa muito correta naquilo que eu digo. Eu faço a chávena de chá e muitas pessoas veem a chávena de chá, mas a chávena de chá verdadeiramente começou com a Conceição e com o Sr. Alberto. Foi uma oferta que vocês me fizeram ou propuseram para que a gente fizesse algumas cápsulas de saúde. E realmente eu não esqueço os meus princípios e não esqueço quem me projeta no homem que eu sou. Há pessoas que se esquecem de onde vieram, eu não me esqueço nunca. Então eu sou grato por isso. E também, como sabe, e respondendo à sua pergunta, teve bastantes horas à minha espera, é isso, e eu dei o meu melhor, mas o que eu quero dizer é que eu recebo muita energia positiva dos meus próprios pacientes. O incentivo, o carinho, a gratidão, as palavras que eles me passam de gratidão por aquilo que eu fiz durante muitos anos ou por eles indicar a ir ver os seus médicos, fazer testes. Parece que eles me veem como uma referência que os vão conduzindo a fazer o que é preciso fazer. Há muitos pacientes que têm resistência a ir ver os médicos de família, fazer testes mais delicados, e tem uma graça, é que muitos deles vêm me ver e se eu disser sim, eu acho melhor, mas você deve fazer, mas na sua experiência o que é? A minha experiência é uma coisa, mas não deixe de não ir ver o seu médico, para que realmente, olha, a minha experiência ou o que eu penso é isso, mas quando fizer os testes, depois você vai ter realmente a certeza se eu estou certo ou não. É um desafio. E você deve fazer, não deve ter medo. Mas eu tenho medo se o diagnóstico vem com cancro, seja cancro da mama, seja o cancro do cólon, como seja outro qualquer. Nós temos que enfrentar a realidade e a prevenção é o melhor que nós podemos fazer. Então eu estou cá não só para olhar para a naturopatia ou para a nutrição ou para outra coisa no género, mas eu gosto de ser amplo e mostrar caminhos para que as pessoas se possam cuidar. Nunca sou eu que sei. Eu sempre gosto que as pessoas procuram realmente conhecer mais e mais para que possam realmente ter escolha para fazer as suas decisões, sem nunca ter realmente a minha palavra a obrigar a fazer, ou porque tem que fazer, ou porque é eu que sei e tens que fazer o que eu estou a dizer. Eu posso estar aqui para ti, mas tu vais fazer a decisão, ou eu posso te ajudar a fazer a decisão, mas vai ser sempre tu que vais fazer essa decisão. Aqui um ponto que seria talvez bom dar uma certa relevância ao quanto nós vemos mais pessoas na sociedade com Alzheimer ou com demência. Em que momento é que podemos perceber que o nosso corpo não está a comandar, ou o cérebro não está em ligação com o nosso físico, e de que maneira que as vitaminas podem funcionar e serem uma mais-valia para essa interajuda do cérebro não estar cansado? É assim, nós temos todos que preparar a nossa velhice, e há uns que têm o cuidado de a preparar e há outros que não. Portanto, Alzheimer's ou Dementia, ela realmente tudo tem um princípio. Só que muitas vezes as pessoas, quando vão para a reforma, acabam por pensar que já fizeram tudo e acabam por se isolar, acabam por realmente não se desmotivar, acabam muitas vezes por não se alimentar como deve de ser. Isso é uma das razões também que os levam a uma demência.
Outra coisa também, depende das doenças que têm, dos medicamentos que tomem, da falta de cuidado que tiveram em não tomar suplementos para que os pudesse realmente ajudar. E depois também tem uma outra vertente, que são as situações genéticas que não falham, e que hoje em dia cada vez há mais pessoas com Alzheimer. Então nós temos que ver que estamos num mundo muito comercializado, onde há muita escolha de alimentos, alimentos inflamatórios, alimentos que são tóxicos, alimentos que, a fio e ao cabo, trazem transtornos, e não falando em outras áreas, em relação a vacinas e outras coisas no género, que queiram que não queiram, ao longo de muito tempo, acabam por causar alguns problemas. Não quer dizer que seja tudo, mas nós sabemos que o mundo de hoje em dia está um bocado mudado, porque também estamos perante alimentos muito processados, com muitas... os vegetais e as frutas são tratados com pesticidas que são muito tóxicos, excesso de mercúrio, alumínio e outras coisas no género. Enfim... Na pasta dos dentes... Tem muito alumínio. Infelizmente, pasta de dentes, sabões que nós usamos e certos produtos de limpeza de casa que são extremamente tóxicos. Nós sabemos que, infelizmente, as coisas não acontecem por acaso. Apesar do corpo humano, ele vai sempre se adaptando às novas mudanças. Graças a Deus, por isso nós temos um sistema imunitário, sistema de imunização, vai renovando, mas nós temos que ver que estamos perante muitas outras doenças que hoje em dia existe, que não existia tanto há uns 50 anos atrás, como outras também existiram e já se foram. Em relação a outra coisa, é que o mundo de hoje em dia mentalmente está muito doente. As pessoas estão muito doentes mentalmente, porque é muito stress, é muita emoção, é muita depressão, é ataques de pânico, ansiedade. E porquê? As mudanças do clima, portanto, da atmosfera também mexe com as pessoas, falta de sol, a alimentação processada, falta de exercício, portanto, as competições do dia-a-dia, a tecnologia também, ela vê... Muito perigosa. Exatamente, ela vê por bem, mas tudo o que é exagerado e tudo o que acaba por ser viciante acaba por ser destrutivo, e assim sucessivamente. Nós sabemos que as pessoas hoje em dia têm medo de se abraçarem, têm medo de se cumprimentarem, têm realmente falta de tempo para se olhar nos olhos, o contacto e não físico está cada vez a ser menos, e o ser humano, no meu ponto de vista, ele não nasceu para estar só. Ele nasceu para comunicar, para rir, para falar, para haver convívio, abraço, etc. E isso está faltando na nossa comunidade, porque hoje em dia, não só na nossa comunidade, está faltando muito. Porque hoje em dia as pessoas têm medo de se abraçar, têm medo de se cumprimentar, têm medo de estar quase não... A pandemia estragou muita coisa. Exatamente. A fóbia, o medo, a doença, o vírus, enfim, é tudo isso. Terminado de uma forma muito rica seria talvez de que maneira é que nós podemos organizar o nosso dia? Uma boa refeição ao pequeno almoço, ou almoço, jantar menos. De que maneira é que o senhor recomenda para que cada um tome conta da melhor forma da saúde? Primeira coisa, ao levantar da cama, beber 2 copos de água. Primeira coisa. Depois, realmente preparar um pequeno almoço. Pode ser 2 ovos, pode ser abacate, pode ser frutas silvestres, pode ser realmente um cereal com frutas silvestres. Portanto, procurar ter um pequeno almoço da maneira mais saudável, e se a gente for para um pequeno almoço não saudável, que antigamente não havia esses pequenos almoços, mas o peixe que foi frito ontem vai ser comido no pequeno almoço, está ok. Se quiser batata doce ou inhame do dia antes ou de jantar, se for pequeno almoço, depende do estômago de cada um e da maneira que se faz, porque, entende o que eu estou a dizer? Outra coisa também,
A alimentação deve ser realmente fundamental, tanto a nível de legumes, vegetais, saladas, peixe e carnes. Portanto, e ter variedade de fibras que são fundamentais. Outra coisa também, para nós termos um dia, digamos, bom, a primeira coisa, antes dos 2 copos de água e de tudo o que eu já falei, é nós termos gratidão por mais um dia, por mais um desafio. E como é que se faz isso? É realmente termos a consciência que cada dia que nós temos é uma bênção. E percebermos que nós estamos cá para desafios. E se a gente está cá para desafios, é porque a gente realmente está cá para também sermos desafiados e para crescermos. E só crescemos a partir do momento que nós metemos Deus à frente de nós. Primeira coisa tem que ser Deus. Eu tenho, para aqueles que acreditam, para aqueles que acreditam, para aqueles que não acreditam. Não importa que Deus é. Exatamente, para aqueles que não acreditam, alguns não acreditam, mas alguns acreditam que é a energia, que é o sol, que é a lua, que é isto, é isto. O que importa é meter realmente algo positivo. E, de um certo modo, nós temos que continuar sempre a sermos realmente ou soldados ou sermos jogadores de um campo de futebol, porque não há jogador nenhum que vai realmente jogar sem ter treinos. Nós temos que se treinar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para que a gente tenha gratidão por todos os desafios que nós enfrentamos no nosso dia-a-dia. Que bela lição. No final é saber quando é que volta a Montreal, porque estamos já a preparar a agenda para uma próxima vez, não é? Essa aí, Conceição, é provavelmente dentro de 2 meses, e não depois da Páscoa. Porque eu vou passar a Páscoa, se vocês quiserem, com a minha família, e depois da Páscoa eu vou vir cá a Montreal. E quero desde já agradecer a sua paciência e do Sr. Alberto de esperar tanto tempo por mim. Muito obrigada, que Deus ajude vocês, continue a abençoar e que vocês realmente tenham um impacto muito, muito, muito importante nessa comunidade. Eu não posso esquecer também, não tive essa oportunidade de mandar um abraço para o vosso filho, que para mim é... Exato, eu admiro muito, admiro por tudo. Pelo conhecimento, pela sensibilidade, pela pessoa que ele é. Eu sinto-me honrado, orgulhoso de realmente de conhecer um ser tão jovem e tão especial. É uma bênção de Deus. O senhor conhece bem o início da história, porque na verdade foi o senhor que me fez com que tivesse de facto aquela certeza que tudo estaria no bom caminho, e pedi a sua ajuda no princípio, e isto de facto foi uma mais-valia, e agradeço, e que tenham bênçãos também nas vossas vidas e na família, que o senhor também merece. O senhor merece que lhe digam obrigado. Mas sabe uma coisa, realmente só essa maneira de você explicar a situação e de ser tão honesta, tão clara com tudo isso que deixou aqui, portanto, eu já me sinto muito feliz, porque é assim, no momento quando eu conheci a Conceição e quando você me propôs o que tinha para me propor, eu olhei para si e eu senti que eu devia dizer que, para mim, faça o que quiser, foi o que eu disse agora há pouco, eu não faria nada porque tenho a certeza que está tudo bem. E graças a Deus foi muito bem e muito acima do que é bom. Deus realmente estava, portanto, em trabalho, e você tinha sido escolhida para ser a mãe de quem você é, porque não é por acaso que uma mulher engravida e não é por acaso que ela recebe o que recebe. A partir do momento que engravida, ela já está em conexão, ou o universo está em conexão com ela, e ela está em conexão com o universo. Deus trabalha de uma maneira muito forte, é muito misterioso, mas há coisas que, por mais que a gente queira explicar, não conseguimos, porque há pessoas que não vão perceber.
isto é nosso. Se me deres, eu agradeço mais uma vez. Que Deus o abençoe todas as vezes e que possa vir sempre a Montreal, porque tem sempre a sala cheia e toda a gente precisa do seu trabalho e da sua implicação, que é sempre muito apraz para cada um, e que tenha bênçãos, porque é isso que pedimos. Exatamente, eu agradeço tudo isso, eu agradeço realmente a admiração de todos, e que Deus abençoe a todos e que dê tudo de bom para todos, e realmente nunca desanimam, porque Deus sempre mete pessoas no nosso caminho quando nós precisamos. Muitas vezes pensamos que não, mas Deus está sempre ao nosso serviço. Muitas vezes nós é que não estamos com os ouvidos ou com a nossa mente aberta para aceitar o chamamento ou para olhar quem é que Ele está metendo no nosso caminho. Obrigado. Bem-aja pelas suas palavras. Obrigado. E então vamos já também a Santa Páscoa. Uma Santa Páscoa para todos os portugueses e para todas as pessoas aqui de Montreal. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos também num momento de rejuvenescer. O jejuar faz parte da Páscoa, faz parte e não da saúde espiritual. Por isso é Páscoa, as pessoas também procuram jejuar. E é um momento de nascer de novo, porque para mim a Páscoa tem um grande sentido, que é o sentido de rejuvenescer, de renascer. E para mim o sentido é muito simples. Entra a primavera, vêm as flores, vêm as árvores a arrebentar, vêm os pássaros a cantar, tudo indica que algo está ressuscitando. Então Jesus mostrou que tudo se transforma e tudo nasce de novo. A partir do momento que a gente dá a oportunidade em nascermos de novo. Não podemos voltar para a barriga da nossa mãe, mas espiritualmente nós podemos nascer de novo todos os dias. Grande conhecedor. Muito obrigada pelas suas palavras. Continuar sempre de rumo à verdade, e é isso que o senhor faz. Sempre com muito gosto em vê-lo, e tudo bom. Obrigada. E bom regresso a Toronto. Muito obrigada. É assim que terminamos este bom momento com um grande senhor que nós temos sempre muito apreço. O senhor António Medeiros veio ver a comunidade e veio-lhe dar a atenção que ela merece. Deixamos para si o extrato daquilo que ele conversou e aquilo que ele ainda vai falar na próxima vez que voltares a Montreal. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Especial da semana no Sai Filhos, roti de palete. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marché Sá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras.
e agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Rosália Abreu. Tendo em conta que o Galo Barcelos conquistou recentemente o Prémio Mundial de Turismo Criativo, nomeadamente entre 223 candidaturas apresentadas de 28 países, como é que a Rosália, que é uma artesã certificada no figurado, vê esta distinção? Ou seja, de que forma é que isto pode potenciar o seu trabalho? Sim, eu acho que isso foi uma coisa muito boa. Não é para o Galo e para Barcelos, e que é uma coisa em todo o mundo, não é? É um símbolo que todo mundo conhece e todo mundo vem aqui e quer ver e até gostam muito de eu pintar e tudo. Acho que no trabalho acho que vai ser mais procurado. E para mim, neste momento, é assim, eu gosto muito dos Galos Barcelos. Acho que sou a artesã que tem mais diversidade de Galos Barcelos. Eu procuro sempre fazer galos diferentes, com pinturas diferentes, com trabalhos diferentes. Eu quando aplico as bolinhas, os corações, flores e outros motivos que também chamam a atenção, porque também há muitas pessoas que fazem coleção do Galo de Barcelos. Por acaso eu também só fiz um, que pintei a lenda do Galo de Barcelos. E o senhor deu pai 3 ou 4 voltas à feira de artesanato e tive que vir buscá-lo porque ele dizia que faltava lá na coleção dele. Rosália, vejo que tem aí na sua mão 3 livros com 3 datas diferentes que pertencem a uma associação de imigrantes no Canadá que todos os anos lhe pedem algo relacionado com o Galo, verdade? Sim, este aqui foi o primeiro. Depois, no ano seguinte, tornaram-nos a pedir, foi o segundo. Ou seja, esses galos da capa são seus, são criações suas. Sim. E este foi o terceiro. E agora já têm lá fotos para o novo, para este ano 2026, que é muito giro. Sentiu-se satisfeita ao saber deste prémio? Sentiu de alguma forma o reconhecimento do seu trabalho, ou do trabalho seu, ou de outros artesãos que começaram também a pintar? Acha que é um reconhecimento para vocês? Sim, é um reconhecimento, sim, porque já há muitos anos que eu acho que merecia o Galo ser mais valorizado de qualquer. Que muita gente pensa assim, é de molde, já não é tão valorizado, mas não é só isso. Depois do molde há todo o outro trabalho que uma pessoa faz, não é? E eu fiquei contente, ainda por cima, porque o Galo que está na foto é dos meus. Quer dizer que tem qualidade, não é? Tem qualidade, é certificada e por acaso eu fiquei feliz mesmo. Tendo em conta isso, o que é que coloca de si na pintura? Que instrumentos é que deixa lá seus? Que vontades e que motivos é que são somente seus? Eu, pessoalmente, eu gosto muito de dar logo os corações e depois fazer a primeira parte das pintinhas em branco, que é onde eu consigo fazer, como é que eu ia dizer, a decoração. Por exemplo, posso dar um caracol, uma estrelinha, umas paninhas, e o primeiro, o branco, depois aí vai ser as próximas coisas, são consecutivas e o branco é a essência do galo para depois para a decoração final.
E onde é que entra a perfeição aqui? Sempre. A perfeição sempre. Tem que ser desde quando sai do molde, não é? Está tudo sempre direitinho, que depois vai para o... Tem que limpar, tem que alisar, depois secar para cozer. Depois cozido, lá está, tem que ir à lixa para cobrir, e, que é para não ter poros nem nada, para ficar lisinho. E depois aí vem o espaço da pintura, que é onde, eu acho que é onde tenho mais trabalho, não é? E é a parte que eu mais gosto de fazer, que é onde nós podemos dar asas à imaginação e decorar os galos como nós quisermos. Como é que percepciona o público? Cada vez mais interessado? Depende. Há aquelas pessoas que nem dão grande valor. Hoje em dia dizem que está um bocado caro. Mas se nós formos a fazer as contas, não está, não é? Nós temos que ver as horas todas que nós estamos ali a trabalhar, que muitas vezes não há sábados, não há domingos, e é serões e tudo. E há muita gente que não vê isso. E a minha filha, ela tem 12 anos, e ela adora isto. Ela, se ela puser ali uma mesa com 50 galinhos, ela dá as pintinhas naquilo tudo. E não é preciso estar a levantar-se muito tempo. Tem sucessora? Ela gostava, mas não sei. Vamos ver. Se o Galo de Barcelos pudesse falar, e tendo em conta este prémio que ele ganhou, o que é que acha que ele diria? Estou satisfeito da carreira que eu fiz. Eu acho que sim. Olá a todos, estamos na APC, lá fora faz frio, mas cá dentro o ambiente é bem quente. É já no dia 8 de março até o dia 27, teremos durante muito tempo a criatividade barcelense em vigor pelas celebrações dos 70 anos da APC. Inauguração oficial dia 8 de março, o Dia da Mulher. Não esqueçam que será de louvar o nosso artesanato e tudo o que é criativo em relação a esta grande cidade de Barcelos. Fique para ver uma noite bem quente. Chorei, confesso que por ti chorei. Chorei, lágrimas de amor eu te dei. Não foi fácil esquecer esse amor, tu partiste bem com esta dor. Eu sinto logo um amor tão louco quando te vi. Foi por ti, meu amor, foi por ti que eu choro logo quando nos fui embora. Foi por ti, meu amor, foi por ti que eu sofro a toda hora. Foi por ti, meu amor, foi por ti que o meu coração está a chorar. É por ti, meu amor, é por ti que eu continuo a chorar. Chorei, confesso que por ti chorei. Chorei, lágrimas de amor eu te dei. Não foi fácil esquecer este amor, partiste bem com esta dor. Sinto logo o amor tão louco quando te vi. E foi por ti, meu amor, foi por ti que
Tu choro logo quando vais embora. Foi por ti, meu amor, foi por ti que eu sofro a toda hora. Foi por ti, meu amor, foi por ti que o meu coração está a chorar. É por ti, meu amor, é por ti que eu continuo a chorar. Não vou negar que sou louco por você, eu tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade e você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você me ama e doce mel e meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, tudo de fadas, minha fantasia, mas que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de uma transparente, não tô alucinado, meio consequente, um caso complicado de se entender. Meu amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim, me faz pensar em você, esquecer de mim, me faz eu entender que a vida é feita pra viver. Meu amor, que vem como um tiro certo no meu coração, que leva com a mais forte da minha paixão, me faz eu entender que a vida é nada sem você. Não vou negar que eu sou louco por você, eu tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, você ama desse mel e meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, eu não vou negar, você ama desse mel e meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu tudo de fadas, minha fantasia, mas que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, é uma transparente, eu tô alucinado, meio consequente, um caso complicado de se entender. Meu amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim, me faz pensar em você, esquecer de mim, me faz eu entender que a vida é feita pra viver. Meu amor, que vem como um tiro certo no meu coração, que leva com a mais forte da minha paixão, me faz eu entender que a vida é nada sem você.
Todo dia quando eu pego a estrada, e quase sempre madrugada, meu amor aumenta mais. O que eu penso nela no caminho, eu imagino o seu carinho e todo o tempo que ela me dá. Já mudei o meu país inteiro, e como um bom caminhoneiro, engasto observação. O que eu penso nela no caminho, eu imagino o seu carinho e todo o tempo que ela me dá. Eu sei, eu tô correndo ao encontro dela, coração tão disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na benguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela, e já pintei no para-choque o coração. O nome dela eu sei, todo dia nessa estrada, a gaiola, movendo nas cadeiras, movendo na cintura, baila morena, baila, tu não bailas como neguma, e abraça na sandália, e liga-me em tu loucura, baila morena, baila, e tu não bailas como neguma, baila morena, baila, e tu não bailas como neguma. Gasolina que va pasando, que va creciendo, la música no para, sigue bailando, se va metiendo, el sudor de su cuerpo, la pone bien en la picadera, la blusa dorada, la madrugada y esa morena, tienes cosas de blanca, tienes cosas de negra, tienes cosas de ella bonita, verdes que de esta tierra. Y baila morena, baila, que tú no bailas como neguma, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú no bailas como neguma. Baila morena, baila, que tú no bailas como neguma. Dicen que todo hombre es vagabundo, yo no soy, yo no soy. Se existe alguien fiel en este mundo, esa alguien soy yo, esa alguien soy yo.
Pergunta pra minha nena se vou pra rua. Pergunta se já me viram no cabaré. Perguntam se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer que eu sou o sonho de toda mulher. E dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou, eu não sou. Se existe alguém fiel neste mundo, esse alguém sou eu, esse alguém sou eu. Son los hombres fieles, dicen. Dicen que todos los hombres son vagabundos. Y yo no soy, yo no soy. Pergunte si frecuente la vida nocturna. Esse alguém sou eu, esse alguém sou eu. Pergunta a mi bebé que vive na calle. Pergunta se han visto en un cabaret. Pergunta si frecuento la vida nocturna. ¿Quién te vaya a decir que soy tú el sueño de toda mujer? Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou, eu não sou. Se existe alguém fiel neste mundo, esse alguém sou eu. Portugal, meu país, o lugar onde nasci. Deixe lá minha raiz, outro igual eu nunca vi. Ao deixar meu cantinho, hoje estranho acontecia. E saudades de minha terra, o meu coração sentia. De mão em mão, me cantas meu ritmo. Eu vou do mundo fora, a lembrar o passado. De mão em mão, me cantas meu ritmo. Lembro no coração o país que foi criado. Ai, ai, ai. Ai, quanto para ti eu canto, vila tão linda, para mim é teu encanto. É meus olhos és famosa, um dia eu hei de lá voltar para ver a minha água de mar. Mas se posso voar, o dia 15 de agosto, água de mar, tu és tão linda, tens por piada. Foi aqui, tua calora à beira-mar, com as suas vistas que nos faz sonhar, com as suas vistas que nos faz sonhar. Ai, a Rosa, you're the best. Joanna
partiste o estrangeiro, foste bem longe à procura de algum dinheiro. Já faz muito tempo e não sei aonde estás. Mande-me uma carta e assim eu fico em paz. Hello, hello, chérie. Hello, como é que vais? Hello, hello, chérie. São saudades dos teus pais. Hello, hello, chérie. Hello, como é que vais? Hello, hello, chérie. São saudades dos teus pais. Pois. Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que nada são iguais. O marido desce de norte, marido nuda, tão larga da prece, é só minha loucura. Mas o homem tão morena, é tal que o homem quer, embora que eu seja pequena, ela é muito mais mulher. Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores e nada são iguais. Agora comigo! La 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 la. Vamos lá! Vocês, la 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 la. Mais alto, vai! La 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 la. Como fosse a casa cheia, vamos lá! La 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 la. Estou e cheira bem, cheira a Lisboa e uma rosa e a florir na travada. E cheira bem, cheira aos Açores e a fragata que se ergue na boa e a Maria que tem a passar. E cheira ao bem porque sou de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e o mar. Bora! E fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar do meu lado. E dá um beijo, é meu desejo, vai ficar acordado. Vem amor, a noite uma criança, e depois quem ama, por gosto não cansa. Amanhã, de manhã, vamos acordar e ficar a ouvir é rádio no ar. A chuva cair, eu vou te abraçar e beber. Eu vou no teu, a calma no chão, os nossos lençóis de cor de lã. Eu vou te abraçar, você já amanhã. Bora! Lá.
Um dia um gago me falou que a mulher que tanto amou foi embora. E entre as frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim, e só me jogou por fora. Duramente e me teve no concurso de freiras. Tornaste uma pora doncela. Ainda me falou que a mulher que tanto ama vocês foi isso. E entre as frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, uma canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim, e só me jogou por fora. Duramente e me teve no concurso de freiras. Tornaste uma pora doncela. Merci beaucoup. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.
Música